5 conteúdos que todo fã de The Sopranos precisa conhecer, além do meu, claro. Oi gente, eu sou Henrique Massaro e estou aqui nesse vídeo para trazer um conteúdo um pouco diferente sobre The Sopranos. No caso aqui eu vou falar sobre 5 conteúdos que não são meus, mas que eu vou aqui indicar e fazer alguns comentários em cima, que eu acho que todo fã dessa série incrível precisa conhecer e de repente aí se aprofundar. São conteúdos que cada um à sua maneira são uma conexão diferente com esse universo tão rico criado pelo David Chase. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre The Sopranos dessa forma um pouco diferente, trazendo aqui conteúdos para enriquecer a experiência de quem consome os meus vídeos, de quem vê os meus vídeos de análise e quer ainda seguir mergulhando cada vez mais no grande universo de Família Soprano. O primeiro conteúdo que eu separei aqui é o canal Série Maníacos. Isso mesmo, o canal do grande Michel Arouca, que eu acredito que vocês provavelmente já conhecem, é talvez a grande bíblia de seriados aqui do YouTube brasileiro. Michel Arouca fala brilhantemente bem sobre praticamente todas as séries que estão disponíveis por aí, todas as séries que marcaram época, e com The Sopranos não é diferente. Eu considero que o canal Série Maníacos, por mais que The Sopranos não seja um conteúdo frequente por lá, ele é uma excelente porta de entrada para esse universo. A galera reclama que falta produção de conteúdo sobre The Sopranos aqui no Brasil, nos meus vídeos. Eu concordo que sim, mas a gente tem um dos grandes produtores de conteúdo sobre seriados, o maior talvez, que toda oportunidade que ele tem, ele cita The Sopranos, ele faz alguma referência a The Sopranos. Ele tem os vídeos específicos de The Sopranos, são, como eu disse, uma grande porta de entrada, porque ele te dá todas as informações que você precisa para entender o quanto The Sopranos mudou e como mudou a história da televisão, por que essa série é tão magnífica, e te dá ali outras questões que já vão compondo esse universo e que aí talvez te facilitem entrar nessa série que, como eu já disse aqui, costuma ser aí na primeira temporada, algumas pessoas dão uma empacada. Até comigo isso aconteceu, eu demorei um pouquinho a engrenar, mas depois que você engrena, é só gratidão mesmo. E o Michel Arouca cumpre esse papel de uma forma muito legal. E como eu disse, ele sempre que ele pode, ele coloca The Sopranos em algum vídeo. Como a gente bem sabe aqui, falar de The Sopranos não é uma coisa que dá exatamente muita audiência. Então, eu acho que ele tem uma estratégia bem interessante, ele encontrou uma maneira bem legal de falar dessa série, quando, por exemplo, ele vai fazer uma lista lá dos melhores anti-heróis, e ele bota o Tony Soprano, as melhores, sei lá, nem sei se ele fez esse vídeo, tá? Mas as melhores personagens femininas, ele bota lá a Carmela Soprano. Ele não tá mentindo, ele realmente pensa todas aquelas coisas, tudo isso é verdadeiro, e é uma forma de, sempre que possível, introduzir ali alguém mais curioso a mergulhar nesse universo. Então, desde já, parabéns ao Michel Arouca. É um conteúdo que, se vocês não conhecem, precisa ser conhecido. De repente, quem caiu de paraquedas aqui, não sei muito sobre Os Sopranos. O meu canal tem vários vídeos, mas o do Michel Arouca é uma excelente porta de entrada para isso. Michel, se você por acaso vê esse vídeo aqui, fica o convite aí pra gente fazer um vídeo, seria incrível, sobre algum episódio de The Sopranos. O segundo conteúdo que eu listei aqui, ele cumpre uma função parecida com essa do Michel Arouca, de ser uma porta de entrada, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, tá? Eu tô falando aqui do canal do Pipoca e Nanquim, sim, que vocês talvez já conheçam também, quem é fã de quadrinhos e tal, eles têm um conteúdo muito legal para esse nicho, e eles falam de The Sopranos, se não me engano, tá? Em apenas 2 vídeos. Mas por que eles estão aqui? Porque eles são um conteúdo muito rico, esses 2 vídeos são conteúdos muito ricos para quem gosta de The Sopranos, são essa porta de entrada, como eu disse, mas aprofundando mais. Se não me engano, de novo, eles têm um vídeo que é sobre a série em geral e o piloto, em si eles falam bastante do piloto, e um outro que é com spoilers total ali, falando sobre o último episódio. Um episódio que muitas vezes as pessoas comentam aqui, fala do último episódio, porque é um episódio recheado ali de questões e de dúvidas até hoje, já foi respondido o que aconteceu, não foi, enfim, vai chegar um momento em que eu vou falar sobre ele aqui no canal, mas, cara, o Pipoca e Nanquim ali, do pessoal ali, da editora, né, eles cumprem esse papel muito bem, aquele vídeo é excelente, o vídeo falando sobre o último episódio de Sopranos, não só sobre o episódio, mas de como foi a reação das pessoas na época do lançamento e toda a questão envolvendo ali, envolvendo esse ambiente dos fãs e tal, numa época não pré-internet, mas numa outra época da internet, né, sem redes sociais e tal.
Então, cara, é um conteúdo excelente. Eu gostaria muito que eles fizessem outros vídeos de The Sopranos, mas para quem por acaso não caiu nos vídeos deles, gosta muito de consumir vídeos, fica aqui a minha recomendação para vocês curtirem lá os vídeos de Família Soprano no canal do Pipoca e Nanquim. O terceiro conteúdo que eu listei aqui é um conteúdo que, cara, ele aí sim, é para quem já assistiu, quer mergulhar mesmo, quer entrar nos detalhes, mas ele tem uma limitação aqui no Brasil, porque é um conteúdo em inglês, tá? Mas, né, bastante gente aí talvez fale inglês, então vale muito a pena. E quem entende um pouquinho também, de repente, se quiser se arriscar, vale muito a pena. É um podcast chamado Talking Sopranos. Talking Sopranos, do Michael Imperioli e do Steve Schirripa, né? Também conhecidos como Christopher Moltisanti e Bob Bacalieri. Sim, os atores que fazem o Christopher e o Bob se juntaram em 2020, bem no início da pandemia. Eles iam provavelmente fazer uma coisa presencial, mas aí veio a pandemia e eles fizeram, né, via Zoom ali, como muita gente fez naquela época, um podcast específico sobre todos os episódios de The Sopranos. Então, em cada episódio ali, que tem mais de 1 hora, eles vão passo a passo de tudo o que acontece no episódio, praticamente lendo o roteiro, não é isso que eles estão fazendo, mas eles vão cena por cena falando de tudo que acontece, comentando em cima, dando a visão deles sobre aquilo, comentando o que eles acham, e mais do que isso já é muito legal, porque entra em detalhes às vezes que a gente não percebeu, é a visão deles, né, sobre a história, caras que estavam envolvidos, o Michael Imperioli desde o início e o Steve Schirripa um pouco depois. Mas o que eu acho mais interessante desse podcast é que eles trazem muita questão de bastidores, muitas questões de bastidores, trazem insights ali que ocorreram só em quem estava envolvido, às vezes trazem um pensamento do David Chase, uma coisa que o David Chase queria dizer com aquilo que que eles sabem porque eles conhecem o cara e porque conviviam com o cara, porque estavam envolvidos. Nos trazem questões envolvendo o James Gandolfini, né, como ele compõe o personagem. Então, assim, eles são fontes inesgotáveis ali de conhecimento sobre esse universo. E cara, eu acho que vale muito a pena. Cara, é muito legal de assistir um episódio, e assim como vocês fazem com o meu conteúdo aqui, eu espero, venham assistir a minha análise e escutar o podcast deles. Está disponível no Spotify, eu acho que em outras plataformas de áudio também. E tem um canal no YouTube aqui que é com vídeo, ali a gente consegue ver eles conversando. E além disso, eles têm um outro ponto que eu acho muito legal, que é o fato de que eles levam muitas vezes convidados. Então, atores e atrizes de The Sopranos participam contando histórias e relembrando alguns momentos. O próprio David Chase participou. Então, assim, é um conteúdo que foi muito bem feito e é um conteúdo único, né, que só eles poderiam fazer. Então, eu realmente considero que vale muito a pena. É o podcast Talking Sopranos. Fica aqui mais uma recomendação que eu acho que vocês precisam conhecer. A quarta dica, tem até que pegar aqui, porque eu não deixei em cima da mesa, é o livro que eu já falei, já citei em alguns vídeos aqui, chamado Homens Difíceis. Tá aqui o Walter White em cima e o Tony Soprano embaixo. É o livro do Brett Martin, Os Bastidores do Processo Criativo de Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men e outras séries revolucionárias. Sim, ele é um livro sobre a história, esse período específico da TV, que a gente chama Era de Ouro da televisão, né? Que começou com The Sopranos. Ele fala de outras séries também, mas The Sopranos é um objeto de interesse muito grande aqui. É um dos pilares de sustentação desse livro. Eu tô lendo ainda esse livro, não cheguei ao fim. Mas, cara, cada página que eu viro me surpreende com alguma história nova de The Sopranos, de bastidores, do James Gandolfini, do processo criativo. E, cara, assim, é um livro essencial para quem quer entender como séries tão boas são feitas e quem quer, obviamente, entender como The Sopranos foi feito, porque The Sopranos foi o que foi. Então, fica mais uma vez a recomendação. Eu coloquei em quarto aqui, né, a lista é de trás para frente, em ordem crescente, porque, cara, eu realmente acho que esse é um conteúdo top para quem curte The Sopranos e outras séries também. Então, vou deixar todos os conteúdos listados aqui na descrição, mas especificamente o livro, eu vou deixar um link da Amazon que, se vocês comprarem através dele, vocês dão uma forcinha aqui pro canal, que é um canal muito humilde, mas que é feito com muito esforço e muita dedicação, e isso dá uma força bem legal, rola uma graninha ali que é simbólica, mas que já dá uma ajuda bem boa. Então, se forem comprar, comprem pelo link, beleza? E para finalizar, o último conteúdo, cara, de novo, ele tem a limitação de que tem que entender inglês, tá? Mas esse é um conteúdo em texto, de repente colocando num tradutor, quem não sabe falar inglês consegue entender. Cara, que é o site
The Sopranos Autopsy, a autópsia de The Sopranos. É um site, bem site mesmo, ele é feito é um blog, na verdade, ele é feito em WordPress ali. O cara nem tirou o domínio WordPress, provavelmente ele não pagou por um .com. Mas é o melhor conteúdo que eu já encontrei na internet sobre The Sopranos. Todos os episódios estão analisados ali, e mais do que analisados, eles fazem coisas que eu tento fazer nos meus vídeos, se eu juntar o meu vídeo análise com o meu vídeo extra. Ele tem interpretações muito referenciadas, analisa uma cena específica, faz um link com alguma outra coisa, mostra imagens que a gente não percebeu muitas vezes, e é um trabalho, cara, eu me identifico muito porque é o que eu tento fazer aqui, tá? E ele fez antes de mim, e fez em inglês, e muitas vezes vê coisas que eu não vi. Então, para mim, é o conteúdo mais... claro, tem livro aqui também, mas é um site que a galera não costuma mais tanto entrar em site, navegar e tal. Mas esse é uma pérola, uma joia que a gente encontra na internet. The Sopranos Autopsy é o nome. Muitos insights ali, às vezes tem até coisas que eu não concordo e tal, putz, isso aqui eu não interpretei dessa forma, mas é uma visão muito única e muito embasada sobre tudo que acontece nos episódios de The Sopranos. Links com episódios lá da frente, com episódios de trás, cara, é brilhante. Frases em destaque, o que quis dizer essa frase, o que quer dizer esse quadro que tá na parede do cara, o que quer dizer essa cena que tá passando na televisão do quarto do Tony Soprano, entende? É um conteúdo muito rico mesmo. Eu vou confessar pra vocês assim, o seguinte: quando eu faço meus vídeos de análise, eu não gosto, eu procuro não consumir outros conteúdos, a não ser o episódio em si, obviamente, antes de produzir o meu conteúdo, porque eu acho que eu gosto de que seja a minha impressão, e acho que é mais, eu não queria usar a palavra honesto, mas enfim, é mais, vocês entendem, de certa forma é mais honesto com o meu público que se eu trouxer a minha visão. Porém, como eu não estou fazendo um trabalho de crítico, escrevendo no jornal e tal ali, e o meu comprometimento aqui com vocês é de trazer o conteúdo mais rico possível, muitas vezes isso envolve pesquisa também, tá? E às vezes, muitas vezes essas pesquisas são só por referências, por questões de bastidores que eu não teria como saber. E eu evito ver visões de outras pessoas sobre o episódio, mas às vezes The Sopranos pode ser enigmático, como vocês sabem. Existem alguns becos sem saída que a gente fica batendo a cabeça e martelando o que será que isso quis dizer, e que eles não afetam a interpretação do episódio, a gente consegue entender e seguir em frente, mas eu quero ir na raiz da coisa, eu quero que a gente faça juntos todos os processos mentais ali para entender o que esse cara quis dizer, o que esse personagem estava pensando. Então, às vezes, poucas vezes aí ao longo do tempo, quando eu tô embretado demais, como a gente diz aqui, quando eu tô num beco sem saída ali, putz, eu não tô conseguindo, cara, não sei o que pode ser isso. Às vezes eu vou lá nesse site e isso me gera um insight, mesmo que não me dê a resposta exata, às vezes putz, não tinha pensado por esse lado, eu começo a refletir e tal, e eu acabo chegando a uma conclusão. Então, de novo, é a fonte mais rica de conteúdo sobre The Sopranos que eu já vi na internet. E vocês aí, conhecem algum outro conteúdo sobre The Sopranos que acham que vale a pena? Tem algum canal no YouTube, algum podcast, algum site, algum outro livro que eu não citei aqui que vocês acham que vale a pena? Comentem aqui embaixo, cara. É muito legal sempre ler os comentários de todo mundo. Eu fico muito feliz e é uma forma de engrandecer o conteúdo e de eu também engrandecer, enriquecer o meu conhecimento. Já fui atrás de dicas que foram dadas nos comentários e não me arrependi. Beleza? Era isso que eu tinha pra dizer. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!